Ótimo. Então, eu vou começar apresentando uma apresentação de slides para vocês, onde eu vou contar um pouquinho sobre a Blive, sobre a questão de quarta revolução industrial e futuro do trabalho, e também um pouco sobre a parceria que a gente está fazendo e construindo para profissionais de RH, junto com a Mundo RH. Então, eu acho que vai ter bastante conteúdo legal, coisas interessantes. O maior foco é compartilhar um pouco desses conteúdos sobre quarta revolução industrial, mas para construir isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a Believe e os aprendizados que a gente teve nesse contexto, e também o projeto que a gente está convidando para vocês fazerem parte, que é a comunidade RH Colaborativo, junto com o Mundo RH. Primeiro de tudo, né, me apresentando rapidinho, eu sou CEO e cofundadora da Believe, sou uma empreendedora social, tem mais ou menos 7 anos já desde que estou trabalhando nesse projeto, nessa ideia. Por formação, eu sou relações públicas e sou advogada, é, mas eu comecei a Believe enquanto eu estava na faculdade, então acabei não trabalhando tanto. Mas como relações públicas, eu acabei sempre me conectando muito com esse universo de RH, entender os stakeholders dentro das organizações e como que a gente podia promover relações mais colaborativas mesmo para as pessoas que estão trabalhando em grandes organizações e que muitas vezes poderiam estar crescendo, se desenvolvendo, se sentindo mais em comunidade do que hoje as relações de trabalho permitem que aconteça. E nesse contexto, um pouquinho da história da Believe, eu comecei no interior do Paraná, nasci na Bahia, mas me criei no Paraná e quando eu tive a ideia da Believe eu estava morando em Curitiba, então foram quase 6 meses, assim, tentando tirar a ideia do papel, sem muitos recursos, é, tentando inovar através da tecnologia. Eu acho que esse foi um grande aprendizado, porque hoje grande parte do que eu vou falar sobre quarta revolução industrial eu acabei vivendo na minha vida, sobre como ter a internet disponível, né, na nossa mão, ou viver em um tempo onde você pode começar um negócio simplesmente tendo alguém que sabe fazer um código e construir um site, e ao mesmo tempo essa vontade de aprender hoje é suficiente. E eu acho que nesse contexto para mim foi muito importante começar como empreendedora social, com tão pouco conhecimento de tecnologia, tão poucos recursos também. Na época, a gente construiu a plataforma muito no modelo de viabilidade mínima, né, que a gente chama, e aprendendo muito com os erros, mas eu acho que a persistência e o processo de aprendizado que a gente criou fez com que desde o comecinho da Believe, já no primeiro mês de lançamento, a gente já tivesse muita crescimento, cobertura da mídia, engajamento, que fez com que a gente hoje tivesse mais de 180 mil usuários orgânicos na nossa maior comunidade. Hoje a Believe tem diversas comunidades, eu vou contar um pouquinho sobre isso. Mas antes de tudo, eu queria explicar o que é a Believe, porque talvez vocês não saibam, mas hoje a gente é a maior rede colaborativa de troca de tempo do mundo, e é uma plataforma onde as pessoas trocam conhecimentos e recursos usando o tempo como moeda. Basicamente qualquer recurso que pode ser medido pelo tempo. Então, conhecimentos, serviços, talentos, experiências de vida. Desde que você possa medir com o tempo que eu estou te dando, na Believe você pode trocar esses recursos. E eu acredito que o maior objetivo, pelo que eu comecei essa plataforma, foi muito trazer oportunidades iguais para as pessoas. A forma como a gente cresce no Brasil muitas vezes nos faz estar muito em contato com a desigualdade, como que as pessoas não têm as mesmas oportunidades. Para mim isso aconteceu muito relacionado à forma como eu nasci no Paraná, mas me criei na Bahia e sempre tinha muito esse contato com diversas realidades. E a falta de dinheiro sempre foi uma questão envolvendo diversas partes da minha família, vida, amigos. E a troca de conhecimentos e a troca de tempo, ela é uma alternativa à falta de dinheiro, porque muitas vezes as pessoas elas não têm recursos financeiros, mas elas ainda têm conhecimentos e talentos que poderiam estar trocando. Então, a forma como a gente trabalha, a gente quer resolver dois grandes problemas. Um deles é a falta de aprendizado ou de serviços, porque a pessoa não tem dinheiro. Então, a gente dá oportunidades para ela compartilhar outros talentos.
E outra parte é que muitas vezes as pessoas até têm dinheiro, mas elas não gostariam de trocar os seus conhecimentos usando dinheiro. Vou dar um exemplo. Eu não sou uma chefe de cozinha, então eu não me sentiria confortável de cobrar dinheiro para te ensinar a fazer uma moqueca ou uma comida gostosa que eu, meus amigos, as pessoas que me conhecem, aprovam. Então, o dinheiro não resolve isso, mas de uma forma compartilhada, eu gostaria de passar uma hora te ensinando a fazer uma moqueca e por isso receber um crédito de tempo. Isso se aplica muito tanto a mentorias, aprendizados de vida. Então, vamos imaginar uma pessoa que trabalhou 8 anos no mercado financeiro. Ela tem muito conhecimento para compartilhar nesse assunto, mas ela não se sentiria confortável porque ela não foi treinada ou não é uma coach para cobrar por uma hora de uma conversa sobre esse assunto. Então, o nosso papel é muito ajudar as pessoas a compartilharem esses talentos e viverem novas experiências usando o tempo como moeda. A forma como a gente faz isso é muito simples. Você oferece, por exemplo, uma hora de aulas de inglês na Believe. Por isso, você recebe um crédito de uma hora. E depois você pode trocar esse crédito por uma hora de aula de culinária, de ajuda na mudança, alguém para passear com o seu cachorro, alguém para revisar um relatório financeiro. Então, a ideia é realmente que as pessoas possam trocar recursos usando um recurso que é o mais igualitário para todos os seres humanos no planeta, que é o tempo. Todas as pessoas têm um depósito, um crédito de 24 horas por dia. E o nosso papel é realmente ajudar as pessoas a entenderem mais do papel delas dentro desse contexto. Um pouquinho do histórico rápido para a gente começar a nossa conversa depois sobre Quarta Revolução Industrial e Futuro do Trabalho. A Believe foi lançada em 2013 e entre 2013 e 2014 a gente participou de um programa de aceleração no Reino Unido, então a gente ficou um ano e pouquinho no Reino Unido, aprendendo a estruturar o business, se conectando nessa área. E daí, entre 2015 e 2016, a gente voltou para o Brasil com o nosso primeiro contrato com a Unilever. A gente começou esse relacionamento no Reino Unido, no contrato com eles, depois veio trabalhar com a Baby Dove no Brasil, num modelo para troca de tempo para consumidores. Então, na época, a Baby Dove queria muito promover a troca de tempo entre pais e mães de primeira viagem. E a Believe foi trabalhar para ajudar, além de ter a plataforma aberta, com milhares de pessoas usando, a gente também começou a ajudar a marca a promover mais colaboração e troca de tempo. Nesse meio tempo, a gente também passou 2016 na Campus São Paulo, cresceu muito lá dentro. Entre 2017 e 2018, aconteceu um movimento muito grande de várias empresas começarem a entrar em contato com a gente para participar do nosso... entender se a gente poderia criar um produto relacionado para RH. Então, eles gostariam muito de promover mais troca de conhecimento entre os colaboradores e a troca de tempo poderia ser uma forma de usar uma moeda colaborativa para que essa troca de conhecimento acontecesse de uma forma mais horizontal e mais compartilhada. Então, no ano de 2017 e 2018, a gente veio para os Estados Unidos, recebeu um investimento nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, começou a estruturar esse modelo. Em 2017 e 2018, eu também estive no Fórum Econômico Mundial para trabalhar esse assunto. E o mais importante de tudo isso foi como a gente conseguiu direcionar 2019 para realmente estar empoderando tanto empresas, né, na parte de RH, quanto marcas para usarem a colaboração e a troca de tempo para permitir que as pessoas tenham relações mais compartilhadas, mais recíprocas e mais empoderadas mesmo de aprendizado e compartilhamento de talentos. Daí, nesse contexto, a gente tem um app mobile. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a nossa comunidade de RH colaborativo daqui a uns minutos. Mas a gente tem um app mobile, uma plataforma desktop e também uma API que se conecta com plataformas dentro de organizações e dentro de sites que gostariam de promover a troca de tempo. Bem, e agora eu gostaria a gente passar um pouco para a nossa conversa de hoje, depois que vocês conheceram um pouquinho da Believe, o que a gente faz, e eu acho que por que a gente é tão apaixonado com essa questão da transformação mesmo que a troca de tempo e a economia compartilhada pode gerar, mas também o movimento por trás disso, que tem muito a ver com essa transformação que a gente está vivendo nas organizações e uma transformação até mesmo no mundo, a forma como a gente se relaciona. Então, primeiro eu gostaria que vocês fechassem o olho por um segundo e imaginassem... Isso, respira fundo.
E agora eu queria que vocês imaginassem se a gente vivesse num mundo, como seria se a gente vivesse num mundo onde todas as pessoas elas estão vivendo o seu potencial, todas as pessoas estão vivendo numa realidade onde elas se sentem confiantes, elas se sentem amadas, elas se sentem criativas, em expressão total de quem elas são. Como que esse mundo seria? Como que você se sentiria nesse mundo? Imagina um pouco, só por alguns segundos. Bem, muitas vezes eu acho que a gente passa um tempo imaginando como solucionar os problemas do mundo através de olhar para os problemas. E eu gosto muito desse exercício porque quando a gente olha para as pessoas que a gente pode se tornar como humanidade, talvez os problemas no mundo nem existissem mais. Então, a transformação que eu vou falar um pouco hoje tem a ver de dentro para fora. E esse exercício de imaginar esse mundo futuro, onde todas as pessoas estão vivendo o seu melhor e expressando autenticamente, ele precisa de uma transição. E esse é o movimento que a gente está vivendo hoje. Na verdade, a gente está transitando como humanidade para um modelo mais colaborativo, mais compartilhado, mais humano, mais responsável, mas que precisa de um mapa até chegar lá, ou precisa de movimentos menores que a gente está integrando para fazer essa transformação acontecer. E nesse processo, a gente vê duas jornadas acontecendo ao mesmo tempo para nós como humanidade, e depois eu vou falar um pouquinho como isso se reflete dentro das empresas. A primeira jornada é uma jornada muito focada na conexão. Como que a gente está se conectando de uma forma diferente conosco e como que a gente está expandindo quem nós somos através da tecnologia e diversas formas como a gente está expandindo como ser humano hoje. A primeira coisa, que é a conexão, ela tem muito a ver com a nossa consciência individual. Então, a gente está se conectando de uma forma mais profunda. Primeiro, num movimento, e eu acho que para cada pessoa, talvez ela se conecta com uma parte, ou com duas, ou três, ou em diferentes partes da vida, mas a gente tem visto esse movimento, onde as pessoas elas estão se conectando mais com a sua mente. E isso são movimentos como, por exemplo, mais consciência realmente do quanto que a nossa mente influencia na nossa produtividade, no nosso modelo de trabalho, na nossa felicidade. Doenças mentais hoje que estão aumentando cada vez mais em termos de ansiedade, depressão e alternativas a ter uma mente mais calma, uma mente mais equilibrada que as pessoas estão buscando. E ao mesmo tempo a quantidade de conhecimento que a gente está desenvolvendo sobre como a nossa mente funciona. Ser consciente do funcionamento da nossa mente ajuda a gente a entender como se conectar com ela de uma forma a gerar crescimento e a entender qual que é o nosso processo dentro, ou o nosso papel dentro dessa transformação. A segunda coisa que a gente vê nesse momento é também uma volta de conexão da nossa consciência individual com a natureza. Algumas pessoas têm buscado mais no final de semana estar perto da natureza, outras pessoas estão plantando uma horta dentro da sua casa, que também é uma conexão com a natureza. Diversas formas de estar entendendo a nós mesmos como seres naturais que têm ciclos, que têm fases, que têm necessidades, que precisam muitas vezes estar em contato com essa energia natural. E ao mesmo tempo o quanto que o poder que a natureza tem para influenciar a nossa vida, a sociedade e a forma como a gente está se relacionando. Um dos maiores movimentos de consciência individual também é a nossa consciência do nosso corpo. Então hoje a gente vê muitas pessoas buscando realmente eu acho que o que nos trouxe até aqui teve muito a ver com a nossa mente, né? A gente passou tantos anos desenvolvendo a nossa mente, tendo diversas ideias, e o relacionamento com o nosso corpo sempre ficou como algo secundário ou não tão necessário dentro da sociedade. Então, se você pensa, se você tem ideia, se você cria com a sua mente, isso é algo que a gente pode premiar, você pode crescer. Se você tem uma conexão com o seu corpo, enfim, não faz muita diferença. E hoje a gente está vendo cada vez mais que isso está mudando, porque as pessoas estão investindo no corpo, na conexão com o seu corpo, seja através de esportes, dança, meditação,
diversas modalidades para entender conscientemente quanto que o nosso corpo também tem o poder de fazer com que a gente se torne seres humanos mais produtivos, mais felizes, mais saudáveis. E isso está expandindo e nos conectando de uma forma nova, individualmente. E por último, a questão do propósito. Eu gosto muito desse movimento também, porque eu acho que a nossa consciência individual com relação ao propósito, ela tem se expandido muito à medida que a gente começa a refletir que a nossa vida hoje, mais do que nunca, comparado a décadas atrás, a gente nunca teve uma vida tão confortável, tantas tecnologias, formas que nos deveriam estar fazendo mais feliz, mas na verdade os dados que a gente encontra é uma infelicidade ou um desafio mental de entender o porquê o que está faltando. E nesse contexto, muito da resposta, da nossa conexão com a nossa consciência individual, tem sido buscar um propósito ou buscar uma expressão individual nossa como ser humano dentro desse contexto. E a gente acredita muito que a força de trabalho, os funcionários também têm feito muito isso e entendido, tá, qual que é o meu propósito. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E a segunda coisa é que além da conexão com a nossa consciência individual, a gente também está expandindo a nossa consciência coletiva. De um lado, esse último slide fala muito, esse aqui fala muito da nossa conexão humana, o nosso lado humano, e a expansão da nossa consciência coletiva tem muito a ver com a tecnologia. A forma como a tecnologia está expandindo a forma como a gente se entende como ser humano e até no coletivo. A primeira coisa que ajudou muito a gente a entender é a nossa percepção sobre quem nós somos, sobre qual que é o nosso papel no mundo. A percepção do quanto que a tecnologia tem nos mudado. E essa percepção ela tem muito a ver, de novo, com o movimento da conexão com a nossa mente, mas também o quanto que a nossa percepção de mundo muda quando a tecnologia nos faz ver o mundo. Então, quando você está vendo o mundo através do feed do seu Facebook, no Instagram ou no LinkedIn, quando você está vendo através de filmes, documentários, isso aumenta a nossa percepção do mundo e, ao mesmo tempo, nos convida a expressar mais. Então, a gente também está expandindo o nosso meio de expressão. Antigamente, a forma como você podia se expressar era você escrever um artigo para um jornal ou em reuniões familiares, eventos, você falar. Hoje você pode se expressar para milhares, milhões de pessoas com seguidores, a sua rede social, um artigo que você publica, e está muito mais fácil se expressar. Uma coisa muito legal é que a gente sabe que vão entrar mais alguns bilhões de pessoas na internet nos próximos anos, e a expressão dessas pessoas que antes a gente nem ouvia porque elas estavam em países em desenvolvimento que não tinham acesso à tecnologia, isso vai mudar. Hoje a gente vai poder ouvir a expressão da forma como eles veem o mundo e, mais uma vez, gerar a expansão da nossa consciência coletiva através da expressão de outras pessoas. Então, eu acho que a gente está no movimento de aprender a se expressar mais, expandir a nossa expressão, mas também perceber e entender mais o que as pessoas estão expressando. E isso leva a terceiro ponto, né, nesse movimento, que é a questão da empatia. O quanto que a gente, através disso, acaba aumentando a empatia, entendendo movimentos que antes a gente nem sabia dos nossos próprios privilégios, o que estava acontecendo no mundo, o que as pessoas estão precisando hoje, ou as coisas que a gente tem que outras pessoas não têm. E empaticamente, essa conexão com a nossa percepção e expressão faz com que a gente se entenda coletivamente como alguém que tem um papel, tanto de ser mais empático, mas também de gerar impacto. Esse impacto tem acontecido de uma forma não tão horizontal, ou seja, a gente está vendo o impacto vindo, a gente é impactado pela tecnologia, a gente impacta ao mesmo tempo, não é nada linear, é uma coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, mas é muito interessante porque isso está moldando a forma como a gente vê o mundo e constrói o mundo ao mesmo tempo. E ter essa percepção da nossa expansão como consciência coletiva faz com que a gente entenda que a forma como as coisas vão mudar, elas
podem vir desse equilíbrio, de a gente continuar uma conexão individual e entender a nossa consciência individual, mas também estar em contato e perceber como a nossa consciência coletiva está se comportando. Muitas vezes, uma consciência coletiva baseada em medo, muitas vezes em escassez, mas a gente tem o poder hoje de também fazer essa transição, essa mudança para abundância, para colaboração, para deixar o medo para trás, através das formas e ações como a gente faz. E nesse movimento, por que a tecnologia é tão importante? E daí eu vou falar um pouquinho sobre a quarta revolução e o futuro do trabalho. Hoje, acho que o tema quarta revolução industrial é algo que o Fórum Econômico Mundial fala muito. Foi lá que eu aprendi também, comecei a me interessar pelo tema. Mas basicamente a quarta revolução industrial é esse movimento onde a gente vê tecnologias disruptivas fazendo com que de uma forma muito mais rápida do que a gente podia imaginar, a nossa vida se transforme. Tanto as nossas relações de trabalho, quanto as nossas relações humanas, quanto as nossas relações com o dinheiro e como a forma como o mundo hoje é uma economia global se comporta. E o movimento que a quarta revolução industrial nos convida é para tanto entender que a transformação rápida que a gente vai viver e está vivendo dentro das organizações, dos países, qualquer, até da nossa própria mente, da forma como a gente interage com a tecnologia, ela é algo que ela não é algo que a gente deveria estar lutando contra, mas sim entendendo como a gente pode fazer o melhor para que esse movimento que já está acontecendo naturalmente, é uma revolução, a tecnologia está aí, ela pode expressar os valores que a gente quer que expressem. É como tem muita gente que fala, mas os robôs, eles podem criar alguma coisa muito explicativa ou tomar conta dos seres humanos enfim, fazer com que a gente até esteja em perigo, mas na verdade quem constrói os algoritmos dos robôs são seres humanos. E os valores que a gente imprime dentro desses algoritmos podem ser valores positivos, valores baseados em realmente propósitos e princípios que a gente aprova ou entende e de uma forma muito mais protagonista, muito mais, vamos construir isso com base no mundo que a gente quer criar. Eles podem criar caos ou eles podem criar coerência e podem criar alinhamento para uma nova consciência. Então, o fato da gente estar entendendo esse movimento como algo que não necessariamente a gente precisa lutar contra, mas sim abraçar de uma forma que a gente, ao invés de deixar para que as pessoas que apenas entendem de tecnologia ou que não estão pensando no lado humano criem essas tecnologias, a gente poder se envolver e implementar valores que realmente estão dentro desse processo. E de uma forma prática, eu acho que o futuro do trabalho e a forma como as pessoas trabalham, ela também tem sido e vai ser cada vez mais influenciada por esse movimento. Hoje eu vejo algumas tendências que a gente enxerga, principalmente para a forma como hoje a geração millennial, geração Z, elas já estão trabalhando e que a gente cada vez mais vai encontrar dentro desse processo de transformação da forma como a gente trabalha. O primeiro deles é como a relação de trabalho elas vão se tornar mais informais. Então a gente fala gig economy, né, que é essa economia do freela, né? Eu acho que gig tem muito a ver com freela. No inglês para o português, como a gente fala tudo bem que freela também é uma palavra em inglês, mas a gente usa mais no Brasil e acaba expressando um pouco disso, de como as relações de trabalho, sendo cada vez mais informais, as pessoas elas vão querer ter vários papéis dentro de uma mesma empresa e tá participando muitas vezes de diferentes projetos. E dentro desses projetos, elas não precisam necessariamente ser um funcionário 8 horas por dia, com tudo estruturadinho, esse é o seu job description, mas não, eu preciso da ajuda sua num projeto aqui, eu preciso tais horas nesse projeto aqui, e a gente usa muito essa questão dos squads, ou grupos de trabalho, onde as pessoas elas são contratadas para diversos projetos, de uma forma mais informal e de uma forma mais fluida. Olha, eu estou trabalhando nisso aqui, eu estou trabalhando nisso, o que permite com que as pessoas elas expressem diferentes habilidades do que
isso é um dado muito legal. Hoje, 65% da força de trabalho, ela sente que não está expressando o potencial todo do que ela aprendeu. Ou seja, o que eu faço, às vezes, não é o melhor do que eu poderia ter usado o conhecimento para que eu me preparei a minha vida toda. Então, com uma forma de trabalho mais fluida, você consegue ter diferentes oportunidades de expressar o seu valor e também diferentes oportunidades de aprendizado e de colaboração com as pessoas. Então, essa é uma parte muito interessante que a gente está caminhando para uma economia mais fluida, trabalhos mais curtos e, ao mesmo tempo, diversidade na forma de trabalho. 75% da geração Z já se sente confortável em trabalhando em mais de uma coisa diferente ao mesmo tempo. Então, isso é um dado também super interessante pela Forbes. A outra coisa, uma tendência muito grande, é a força de trabalho descentralizada. Então, a gente está vendo cada vez mais, principalmente o quanto que o estilo de vida em grandes cidades, né, o tráfego, o estar indo de um lugar para outro dentro da empresa, quanto às vezes talentos que têm que sair da empresa porque precisam estar em casa por algum motivo e que hoje a gente está se adaptando a isso, porque a força de trabalho ela pode estar em qualquer país através, né? Hoje a gente está com, eu nem sei quantas pessoas já entraram, porque deixa eu até entrar aqui que eu tô curiosa, mas basicamente a gente vê milhares de pessoas, enquanto eu tô compartilhando a tela eu não consigo ver, mas a gente vê centenas de pessoas podendo se conectar, por exemplo, através desse link aqui, em diferentes cidades, países. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa de Portugal que também queria se conectar ao webinar. Tudo isso pela tecnologia. E eu acho que o fato, a Believe, por exemplo, é uma empresa onde a gente tem 14 pessoas trabalhando remotas. Algumas delas eu nunca vi na minha vida, mas já amo, sou uma fã que trabalha junto com essas pessoas. Mas tudo isso sem precisar a gente se encontrar. Simplesmente cada um na sua casa, a gente tem 2 pessoas na Europa, diversas pessoas no Brasil, outras 5 nos Estados Unidos. E tudo isso é muito interessante porque a gente consegue estruturar mais a nossa visão de mercado e onde que a gente vai buscar talentos. O que pode ser por exemplo, mercados muito caros, onde você contrata pessoas, estão sofrendo um pouco, porque talvez tenha um virtual assistant, né? Uma pessoa que ajuda, que está na Malásia, que faz isso muito mais barato do que uma pessoa nos Estados Unidos. Mas a realidade é que as empresas elas estão se organizando de uma forma mais centralizada, aproveitando a oportunidade que o trabalho remoto traz, tanto em termos de qualidade de vida, quanto em termos de criar grupos e talentos de pessoas que às vezes você não teria acesso. Não, se eu não tenho escritório em São Paulo, eu não posso ter os talentos de São Paulo. Não, você pode ter talentos de qualquer lugar. E essa é uma tendência, é algo que a gente está vendo cada vez mais dentro das organizações. As pessoas se tornando mais felizes, também por estarem trabalhando alguns dias em casa, algumas pessoas todos os dias em casa, e se tornando mais colaborativas, mais compartilhadas, mesmo estando mais longe. A outra coisa também é a motivação, e essa é uma tendência que a quarta revolução industrial está trazendo, que é a motivação de trabalho baseada em propósito. Hoje a gente percebe que as grandes organizações elas não podem ter só um bom salário, mas sim um propósito e não necessariamente a empresa precisa ter um propósito, ou seja, a Believe é um negócio social, então é um pouco mais fácil das pessoas entenderem o propósito ali. Mas se a pessoa tem agregado um propósito de vida dela ao que a empresa pode oferecer. Então, por exemplo, a cultura da empresa. Então, o meu propósito de vida é aprender muito. Por exemplo, hoje, eu coloquei até nessa apresentação, 50% dos millennials, quando eles saem de uma organização, o motivo é falta de oportunidade de aprendizado. Então, o que isso nos diz é que 50% dos millennials hoje, um dos propósitos para eles estarem numa empresa é aprender. Porque quando eles saem com esse motivo, a gente entende que esse é um propósito. Então, se a empresa ela já tem uma cultura de aprendizado, pode ser um aprendizado formal, informal, orgânico, por economia colaborativa, isso motiva o funcionário a estar no propósito. Lógico, se o propósito é mudar o mundo, ser mais sustentável, melhorar o planeta, a gente vê esse movimento em diversas empresas, mas ainda assim é uma transformação mais no core da empresa e leva tempo. Mas a questão da motivação baseada em propósito tem muito a ver com isso. Como que eu posso expressar o meu propósito de vida alinhado com essa empresa?
grandes empresas hoje têm diversos movimentos, né, que aumentam a retenção, porque tem voluntariado dentro da organização, porque tem 20% do tempo de trabalho dos funcionários para eles se dedicarem a um projeto pessoal, e isso gera inovação, gera retenção e faz com que as pessoas se sintam mais felizes. E a gente está percebendo cada vez mais que essas novas gerações, além da questão da qualidade de vida, de um bom salário, a gente precisa ter um propósito por trás e dar um suporte para o propósito das pessoas. Outra tendência muito grande para dentro das empresas que a quarta revolução industrial vai trazer é a questão do lifelong learning, né? Que é esse aprendizado de vida que vai acontecer sempre. Então, a Believe trabalha muito com o lifelong learning porque a gente ajuda os funcionários das empresas a aprenderem uns com os outros. Mas a gente percebe que isso é algo que tem sido uma tendência para diversas pessoas, principalmente pelo fato de que o que a gente hoje precisa para trabalhar ou para crescer, as habilidades que a gente precisa desenvolver, elas estão mudando com muita rapidez. E para a gente se preparar para essa mudança, a gente precisa ter uma cultura de constante aprendizado. Um constante aprendizado de coisas muito diversas. Não é assim, antes a gente tinha um plano de carreira e você tinha que aprender isso, 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 e em 10 anos você chega aqui. Hoje, talvez as coisas que você aprendeu, principalmente com relação à tecnologia, elas estão obsoletas e você precisa continuar aprendendo diversas coisas com as pessoas. Então, o conceito de ter um RH, desenvolvimento de pessoas mais focado em empoderar as pessoas para aprenderem a aprender, e fazerem com que a vida delas seja realmente essa jornada de aprendizado contínuo, faz com que, de um lado, as pessoas se sintam menos receosas ou menos com medo das mudanças que têm acontecido no mundo, porque elas ainda estão se preparando, elas ainda estão aprendendo com isso. E do outro lado, também como que a gente pode se posicionar ou realmente ser mais impactante na forma como a gente cresce dentro da organização e se coloca, porque uma coisa que a gente aprendeu muito com a Believe nas empresas é que a gente tinha muito esse perfil, o mentor e o mentorado, a pessoa que sabe e a pessoa que aprende. Mas o que a gente percebe é que esses papéis eles estão o tempo inteiro se trocando. Tem pessoas que sabem muito sobre como falar em público, mas gostariam de aprender sobre finanças pessoais. Tem pessoas que sabem sobre finanças pessoais, mas gostariam muito de aprender sobre meditação. E por último, a gente também tem, além do lifelong learning, que é esse processo da gente estar sempre crescendo, a questão da tecnologia como seu colega de trabalho. Isso é uma coisa que acontece muito, que é essa questão da gente hoje certas atividades, eu não sei se vocês têm isso no e-mail de vocês, mas hoje eu vejo o Google já me sugerindo coisas para eu aprender, para eu responder no meu e-mail, que ele imagina que eu poderia responder. Esse tipo de inteligência, que não é nem necessariamente uma inteligência artificial, mas é parte desse movimento, essa inteligência ela vai se tornar cada vez mais parte da nossa vida. Ou seja, coisas que muitas vezes a gente faria, hoje a gente tem visto ferramentas, diversas empresas, diversas tecnologias que estão surgindo para falar, não, na verdade, eu posso fazer isso para você, você pode passar um tempo usando a sua mente para fazer outra coisa, que é algo que um ser humano é bom. E eu vou fazer uma coisa que uma máquina pode ajudar você a fazer, que é talvez organizar a prioridade dos seus contatos, que é fazer as respostas básicas para e-mails automáticos, enfim, fazer o agendamento do seu calendário, que é uma coisa, por exemplo, que eu uso o Calendly hoje, então se você quer fazer um meeting comigo, é só entrar no Calendly e fazer esse processo. Então, a gente também abraçar a tecnologia como um colega de trabalho e entender o que na verdade, eu tenho feito que uma máquina poderia fazer ou que um programa de computador poderia fazer, que vai liberar o meu tempo para fazer o que eu sou boa de fazer, né? Que pode ser motivar as pessoas, ter ideias, criatividade, contato pessoal, diversas coisas que a gente nunca vai ser substituível como ser humano por uma máquina. Esse também é um processo muito interessante. E dentro do RH, dentro das grandes organizações, como que a gente pode olhar para esse movimento e entender como um convite para usar a tecnologia para facilitar. A Believe, por exemplo, é uma dessas tecnologias porque a gente, muitas vezes, tem empresas que organizam o programa de mentoria na mão. Então, eu vou olhar aqui quem que tem esses talentos, quem que está precisando disso, eu vou fazer um match dessas duas pessoas e organizar.
que a gente faz? Cria uma plataforma onde as pessoas mesmo fazem isso, se organizam e aprendem umas com as outras, têm mentorias e crescem. Mas hoje tem diversas ferramentas que fazem isso e que vão estar melhorando a qualidade de vida das pessoas cada vez mais. E eu acredito que dentro desses movimentos, a gente vê as organizações como uma parte muito grande dessa transição. Como é através das organizações que a gente vai conseguir encontrar um impacto para levar as pessoas para esses novos níveis de consciência e de interação consigo mesmas e com os outros. Para mim, esse novo mundo que a gente está criando e tem muito a ver com a forma como a gente se responsabiliza. E responsabilidade é uma palavra que, na verdade, é a habilidade de resposta, né? Como que a gente tem uma habilidade de responder a o que está acontecendo no mundo, sem estar parado e se sentir com medo, mas sim começar a usar a nossa força interior, os nossos valores, os nossos aprendizados, para realmente liderar essa transformação de dentro para fora. Seja como profissionais de RH, como, no meu caso, empreendedores, pessoas que estão trabalhando com inovação, e fazer com que esses valores eles sejam trabalhados dentro das organizações. Porque hoje, o que eu tenho visto cada vez mais é que a gente pode, se a gente olhar para todo esse movimento, tanto de expansão quanto conexão da nossa consciência individual e coletiva, quanto na forma prática, essas tendências de futuro do trabalho, como as pessoas podem, bom, agora a gente está trabalhando remoto. Isso pode ser um convite tanto de escassez para abundância, quanto abundância para escassez, depende da forma como a gente entende. E na Believe a gente entende muito como um convite para abundância, porque antes a gente tinha uma escassez, a gente estava limitado, vamos usar o exemplo do trabalho remoto, né, uma força de trabalho mais descentralizada. A gente estava limitado a uma cidade, a um escritório, e isso é uma escassez, né, porque você tem um limite. Agora a gente tem uma abundância, porque a gente pode contratar uma pessoa em qualquer lugar do planeta, milhões de pessoas. E isso é algo que a gente pode acabar expressando através desse processo. Além disso, a gente também pode ir da competição para a colaboração. Então, antigamente a gente tinha aquele cargo, aquela coisa engessada e essa responsabilidade. E hoje a gente está vendo que, na verdade, trabalhar em projetos, trabalhar de forma mais colaborativa e compartilhada, gera mais impacto e faz com que a gente entenda que se eu ganho, você também ganha. Se eu compartilho meus conhecimentos e boas práticas na empresa, eu também recebo créditos, no caso da Believe, para crescer e me desenvolver. E tudo isso faz com que as pessoas comecem a mudar o mindset através dessas transformações em novas tecnologias. Além disso, a gente pode ir do poder individual para o poder coletivo, que é essa questão de estar acessando tanto da consciência e da inteligência do mundo. Porque hoje, com a tecnologia, a gente pode estar fazendo uma pergunta num fórum e milhares de pessoas ao redor do mundo vão falar: não, isso aqui funciona para mim. Ou eu posso entender que sozinho eu consigo isso, mas usando o poder coletivo de diversos movimentos, como crowdfunding, como, enfim, diversas palestras, a gente pode expandir a forma como a gente olha o mundo e entender que é possível fazer mais de uma forma muito, muito mais empolgante e ao mesmo tempo inovadora. E eu acredito que esse é o nosso convite, usar a tecnologia e a quarta revolução industrial como um convite para abraçar a abundância, a colaboração e essa questão do nosso poder coletivo, onde a gente realmente expressa o nosso potencial, tanto como empresa, quanto como gestores ou pessoas que estão trabalhando para fazer o desenvolvimento de pessoas realmente uma realidade, como que a gente pode fazer isso? Na Believe, a gente faz isso através de uma moeda de tempo, através da reciprocidade e igualdade. E uma moeda que expressa a abundância também, por ser uma moeda renovável, que todos os dias a gente pode escolher o que a gente vai fazer com o nosso tempo. E dentro desse contexto, eu acho que foi aí que a gente, indo para o final e do porquê que vocês foram convidados também para estar participando desse webinar, foi aí que a Believe e a Mundo RH elas se uniram muito com esse objetivo de como que a gente pode expressar esses valores para as pessoas que trabalham com RH, além de, lógico, cada gestor de RH, todas as pessoas que entram em contato com a Believe e tem a Believe na sua empresa,
já estão expressando isso, mas até antes de levar a Believe para a sua empresa, o quanto que essas pessoas podem experienciar uma vida mais colaborativa ou a troca de tempo com outros profissionais de RH. Então foi aí que a gente decidiu criar uma comunidade chamada RH Colaborativo, é, que a ideia é usar a troca de tempo para melhorar a sua vida como profissional de RH ou como pessoa que está interessada em desenvolvimento de pessoas e tá com vontade de se conectar com outras pessoas dentro desse tema. Então, a partir daí eu vou pausar um pouquinho aqui a imagem, ver se tem mais alguma dúvida também. Que legal. Sim, o Humberto compartilhou que o lema da diretoria da BRH Paraná é aquilo que só o ser humano é capaz de fazer. E é muito esse movimento, é bem o que você falou, que é muito essa questão de, bom, a gente vai ficar com medo de perder o que a gente não sabe fazer, ou não sabe não faz tão bem quanto uma máquina, ou a gente vai abraçar e realmente se conectar com o que a gente é bom, que a gente faz bem. E eu acho que esse é um processo muito interessante, porque a gente acaba organizando melhor e abraçando mais de quem que a gente é e é mais feliz e para de fazer um pouco o trabalho de máquina, porque esse trabalho de máquina muitas vezes agora vai ser substituído e vai nos dar mais tempo para fazer o que a gente gosta. De novo, a moeda de tempo. O Francisco, ele levantou a mão também, eu vou permitir, se você quiser falar, Francisco, pode falar também aqui na gravação, e daí, depois disso... Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de perguntar como que o RH pode trabalhar a implementação do processo de aprendizado coletivo dentro da organização. Ou seja, quais passos ele deve seguir? Legal. Muito obrigada. Vou compartilhar um pouquinho sobre isso. Deixa eu compartilhar minha tela, porque eu vou mostrar um pouco da comunidade do RH Colaborativo, que é a comunidade onde vocês vão poder trocar tempo uns com os outros. Todas as pessoas que estão interessadas em RH podem entrar nessa comunidade. Mas, respondendo à pergunta do Francisco, a Believe também permite com que as empresas possam levar a troca de tempo para o seu ambiente interno. Nesse modelo, o que a gente faz, como vocês estão vendo aqui nessa apresentação, deixa eu mostrar aqui, como funciona. Então, vamos imaginar que o Pedro é membro da sua organização, trabalha na sua empresa, e ele adoraria aprender a falar em público, mas não faz ideia de como poderia aprender isso dentro da empresa. Mas, ao mesmo tempo, tem a Alice, que está, né, nessa explicação, que trabalha duas salas do lado dele, que adora falar em público. Todo mundo conhece ela porque ela fala em público e ela gostaria muito de ensinar para outras pessoas, mas ela também não tem o espaço para falar assim: oi, gente, eu sou boa nisso, gostaria muito de compartilhar. O que a gente faz? A gente cria uma comunidade de troca de tempo para a organização. Então, normalmente as empresas entram em contato com a gente ou pelo site da Believe, ou entram em contato no meu LinkedIn, no site da Believe a gente tem uma parte que se chama Believe para empresas. Então, lá na parte de cima do site você pode clicar e vai ter uma chamada para as empresas, e daí você pode preencher para saber mais sobre o assunto, e a gente marca uma reunião para explicar, ou eu ou um membro do nosso time, explicar um pouquinho como a gente faz isso para as organizações, mas basicamente a gente cria uma rede de troca de tempo com a logo da sua empresa, com as categorias que a sua empresa gostaria de incentivar. Então, tem empresas com que a gente trabalha que elas querem incentivar mais a troca de conhecimentos do negócio. Então, vai ser uma comunidade mais voltada para boas práticas, o meu negócio, carreira, coisas que são coisas relacionadas ao como que as pessoas melhoram o negócio. Outras fazem hobbies, então qualidade de vida, esportes, diversas coisas que as pessoas, na verdade, gostam de fazer. E a maioria das empresas, ela mistura um pouquinho. Então, deixam mais conhecimentos do negócio, como as categorias que os funcionários vão compartilhar o tempo, e, ao mesmo tempo, elas também colocam qualidade de vida, algumas coisas relacionadas aos hobbies da pessoa. Lembrando que se as coisas são relacionadas ao negócio, por exemplo, revisão de apresentação financeira, isso é trocado no horário de trabalho. Se é uma coisa relacionada a hobbies, fora do horário de trabalho, mas é uma forma também das pessoas se conhecerem, se engajarem. É uma plataforma também para ajudar muito na retenção, porque acaba que
existem muitas oportunidades de aprendizado, de se conectar com outras pessoas e de compartilhar conhecimentos do negócio, com que faz com que que a empresa não perca tanto esses conhecimentos do negócio. E daí a forma como a gente faz isso é, o Pedro vai lá, entra na plataforma, pede uma hora de aula de como falar em público para Alice, ela troca com ele pode fazer uma avaliação para ela da troca. Isso é muito legal. Depois eu posso até, quando vocês entram na plataforma, vocês veem os funcionários avaliando uns aos outros, recebendo 5 estrelas, tem o status. Então a gente acaba incentivando muito comportamentos colaborativos dentro da organização e reconhecendo, que é uma coisa que muitas vezes o funcionário ele não está interessado em nada além de um reconhecimento, que ele tem um talento naquilo, que ele está compartilhando isso com outras pessoas dentro da empresa. E nesse momento a Alice agora pode usar o crédito dela para aprender meditação ou para alguém para revisar a apresentação de slides dela, enfim, ou um e-mail em espanhol, qualquer coisa que ela precise do tempo de outro funcionário. Então é uma rede onde a gente consegue permitir com que as pessoas estejam mais confortáveis de pedir ajuda, porque hoje em dia, né, hoje em dia não, a gente sempre aprendeu desde criança que às vezes pedir ajuda é uma coisa ruim, você tem que ser independente, você não pode dever favor para os outros. Mas a realidade é que é muito difícil você crescer na sua vida sem você receber ajuda e ajudar as outras pessoas. Só que tem uma moeda onde tem um livro muito legal chamado Give First, e ele fala muito que a sociedade é dividida em givers e takers, ou seja, as pessoas que dão e as pessoas que tiram ou recebem. Mas o que acontece é que muitas vezes os givers, né, as pessoas que dão, elas ajudam e nunca recebem nada em troca, ficam burnouts, ficam cansadas e acabam, ou acabam parando de ajudar, ou os takers pegam, não dão nada em troca e não contribuem, e daí isso também não ajuda porque desestimula as pessoas. O que a Believe faz é permitir que as pessoas que dão algo em troca recebam créditos para poder usar com elas, e as pessoas que tiram também se comprometam a ajudar outras pessoas para receber esses créditos para poder ajudar. Então é um equilíbrio maior e isso a gente faz dentro das organizações. A forma como a gente lança também é voltada para engajar embaixadores dentro da empresa. As empresas normalmente pagam um valor de setup e depois um valor mensal baseado no tamanho dos funcionários. Isso serve para tanto empresas, universidades, membros de associações, qualquer organização que queira se estruturar e se envolver nesse processo. E agora, se vocês tiverem mais uma pergunta, eu vou falar também. Diga, Francisco. Respondi sua pergunta. Não tem mais nenhuma pergunta, né? Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Essa realmente é muito boa a sua resposta. Ficou bem claro como que nós, como RHs, possamos, né, cada vez mais levar nossos colaboradores a esse aprendizado compartilhado, que já é comum fora do Brasil e outros países, e que no Brasil ainda acaba sendo uma novidade, né? Mas obrigado. Muito bom, obrigada, Francisco. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essa parceria da Believe e da Mundo RH, porque é algo muito interessante, porque é uma oportunidade agora de vocês terem uma plataforma para vocês, ou seja, mesmo que vocês não tenham ainda a Believe dentro das empresas, vocês podem entrar nessa plataforma e começar a trocar tempo uns com os outros. Então, vamos lá, vou compartilhar minha tela e eu acho que a partir daí a gente pode tirar mais dúvidas e o webinar está quase acabando. Nossa, já passou 1 hora, a gente falei demais. Mas ótimo, tá bem no tempo. Porque agora esse finalzinho eu vou explicar para vocês como que vocês podem entrar nessa comunidade que se chama RH Colaborativo e ela é aberta. Então, qualquer pessoa, qualquer colega seu que trabalha em RH, qualquer pessoa que tem interesse no tema, pode entrar e simplesmente começar a trocar experiências e conhecer mais do que a gente está fazendo. Bom, primeira coisa, você vai entrar em Believe.com, vai se cadastrar na Believe. Na verdade, se você faz um logout, você vai ver que a página da Believe é diferente, tá? Então, você vai entrar lá na Believe.com. E depois que você fizer o cadastro, você vai entrar na primeira página da Believe. Essa é a Believe aberta. Então, aqui tem pessoas oferecendo um pouco de tudo, desde instrutor de jiu-jitsu, aulas de fotografia, traduções, alemão, piano básico. As pessoas também postam as necessidades delas aqui, então é interessante porque você pode entender mais sobre práticas em conversação e daí, eu sei fazer conversação, então eu posso clicar
e quero ajudar essa usuária, a Ame, a fazer isso. Então, isso é interessante. Mas o mais legal é que a gente criou um espaço especializado para profissionais de RH. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar em comunidade e vai clicar em ver todas as comunidades, tá? E daí aqui você vai ver quais comunidades que estão sendo disponíveis. Hoje a gente tem uma comunidade de teste, que é audiovisual, que ela não vai estar continuando, mas a nossa primeira comunidade oficial é a RH Colaborativo. E aí você vai clicar em participar da comunidade. No momento que você clicou em participar da comunidade, você vai para essa comunidade clicando e basicamente aqui você vai ver pessoas, né? Hoje a gente tem mais de 90 pessoas já como parte dessa comunidade. Vai ver pessoas trocando experiências que podem te ajudar como um gestor de RH. Então, por exemplo, a Thalita está oferecendo gestão positiva de conflitos. A Juliana está oferecendo comunicação interna. E a gente tem categorias de diversos temas das práticas. E você pode conhecer, usar os seus créditos. Uma coisa muito importante. Quando você entra na plataforma da Believe, você ganha 5 horas de créditos. Então, você já pode solicitar trocas, receber serviços durante 5 horas. Então, você não precisa necessariamente oferecer algo antes. Você pode começar já solicitando essas trocas. E daí, depois, vamos imaginar que eu gostaria muito de aprender comunicação interna com a Juliana. Aí você simplesmente vai usar o seu crédito para solicitar a troca. Você pode mandar uma mensagem para a Juliana falando por que você gostaria de trocar. Gostaria de trocar esse tema. Você vai escolher alguns horários, por exemplo, para ela está disponível sempre nas segundas-feiras, das 6 às 12. Então, eu vou escolher segunda-feira que vem, entre 6 e 12. 9 da manhã funciona para mim. Eu clico em solicitar. E agora vai uma solicitação para a Juliana. Eu posso vir aqui nas minhas trocas e ver que eu solicitei e estou aguardando a resposta da Juliana. Ela pode aceitar a minha troca ou sugerir um novo horário a partir do que aconteceu. E se eu quiser, eu cancelo a troca. Depois que ela me ensinou durante 1 hora sobre comunicação interna, eu volto na troca, clico que a troca aconteceu e avalio a Juliana. E transfiro um crédito meu para ela agora, que normalmente fica aqui na parte dos créditos, tá? Que é o resumo da nossa conta. Então, agora, por exemplo, eu tinha 4 créditos antes, agora eu tenho 3, porque esse meu crédito está em espera para ver se ela aceita essa troca ou não. Na Believe, a gente tem categorias mais voltadas para hobbies. Na comunidade do RH colaborativo, são categorias voltadas para temas de RH. Então, por isso que é interessante vocês fazerem parte dessa categoria para fazer isso. Além disso, vocês podem adicionar experiências ou necessidades. Então, vocês colocam a foto, como que a experiência funciona. Depois, a gente... É uma forma bem fácil, mas isso tudo vai para dentro da sua comunidade. E daí você escolhe se você quer compartilhar só com a comunidade da Believe ou com a comunidade geral. E basicamente é isso, gente. Eu quero respeitar o tempo de vocês também. A gente tem mais 3 minutinhos para terminar o webinar. Mas eu acho que o nosso grande convite é agora vocês também compartilharem esse tema sobre como o RH pode ser mais colaborativo. Convidar pessoas para entrarem nessa plataforma. É muito simples, qualquer um pode entrar. Além disso, é lógico, se vocês tiverem interesse de levar a Believe para a empresa de vocês, vocês podem entrar aqui em believe.com para empresas e clicar em Saiba Mais, onde vocês podem colocar os seus contatos e a gente também entra em contato para apresentar melhor um pouquinho para vocês sobre essa solução. Mas é muito interessante porque eu acho que o nosso papel é realmente facilitar cada vez mais uma adaptação das pessoas a essa nova consciência que é a 4ª Revolução Industrial e esse movimento que a gente está vivendo nos convida e tornar as organizações mais colaborativas, as pessoas mais felizes e engajadas e principalmente realizando o desenvolvimento, o sonho que elas têm para realizar. Então esse é o nosso papel. Se vocês tiverem alguma dúvida, tenho mais alguns minutinhos também, mas eu queria agradecer pelo tempo de todo mundo que se conectou.
Um prazer, obrigada para vocês e a gente espero ver vocês para trocar dentro da comunidade do RH colaborativo na Brive. Espero vê-los lá. Obrigada, Bárbara. Espero que tenha gostado todo mundo e a gente, né, vamos estar em contato. Podem entrar em contato com a gente pela plataforma ou também pelo e-mail que vocês receberam com o convite para o webinar, tá bom? Um grande abraço, obrigada.